Além dos sinais da natureza e das guerras, outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo. As profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. Nesta quarta-feira, os alertas do fim, uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em todas as igrejas universal. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E é fato que todos nós temos visto quanto o mundo parece que está de cabeça para baixo, não é verdade? Mas tudo isso são os sinais, os alertas para o fim. Nós sabemos que Jesus está às portas e é necessário que você faça uma avaliação da sua vida e buscar a Deus é o fundamental. Logo mais, 19 horas aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, a Escola da Fé Inteligente. Traga sua Bíblia, venha aprender mais à luz da Palavra de Deus como se preparar para a vinda do Senhor Jesus. E isso não é uma utopia, não é uma filosofia, mas é fato. Até as pessoas mais incrédulas, elas têm confirmado o quanto as coisas apontam para o fim de tudo. E é necessário que você, então, venha dar importância à sua vida espiritual. Se você está afastado, se volte para Deus. E se você tem buscado, se apegue a Deus mais ainda. Esteja aqui conosco, então, na Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, nesta quarta-feira. E na oportunidade, mais um vídeo do tema Alertas do Fim. Nós começamos o programa saindo da crise de hoje e eu tenho certeza que esse programa chega no ar para lhe ajudar. Numa madrugada, uma dessas vozes falou comigo e falou assim: olha, acabou para você, cara. Pega uma faca agora e tira a sua vida. Eu aceitei essa proposta e eles ali me bateram, abusaram de mim. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu. Eu cheguei a ficar um tempo de 75 dias sem tomar um banho. E usando droga, que eu tinha certeza que ali eu ia morrer. Eu falei assim, poxa, mas nem a morte me quer. Nesta última terça-feira, nós demos início a essa caminhada da fé rumo à Fogueira Santa do Rio Jordão, lugar onde o Senhor Jesus se batizou, onde Naamã desceu as águas e foi completamente restaurado de sua lepra quando carregava um porém. Nós sabemos que há aqueles que precisam nascer de Deus para receber o Espírito Santo, que é a maior promessa de Deus para a vida daqueles que creem. Mas há aqueles que já receberam o Espírito de Deus, mas carregam na sua vida um porém, uma situação que traz vergonha e não sabem como resolver. A fé é o caminho para isso e nesta caminhada você assistirá testemunhos que irão te despertar e também uma palavra que mostrará para você o caminho que ligará você a Deus e a mudança total da sua vida. Nós vamos acompanhar a história do João, alguém que chegou na Igreja Universal com a vida totalmente derrotada, mas após uma transformação, hoje vive uma vida diferente. Vamos assistir e eu tenho certeza que essa história vai te abençoar. Seu nome? João Henrique. Como é que era a situação depois que você fez o pacto? O que mudou? Como é que está hoje? Bispo, cheguei com a vida destruída, miserável, quebrado, nome sujo, já estava num segundo relacionamento e esse relacionamento eu já estava perdendo. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa,
eu era prepotente, eu era arrogante, era uma pessoa que não dava ouvidos para ninguém e pensava que para mim não teria jeito. Eu tinha muitos vícios, bebida, droga, eu até tenho uma formação acadêmica, onde eu pensava que com essa formação, uma hora alguma coisa iria acontecer. E não acontecia nada, bispo, não acontecia nada. Eu era muito nervoso, nesse meu relacionamento eu agredia minha esposa, eu já cheguei a quebrar braço, quebrei a costela dela, quebrei a mão dela, já marcava todo o corpo dela. E para piorar, assim, bispo, como eu era muito seguro, muito ciumento, quando eu saía para tentar arranjar um emprego, para tentar fazer alguma coisa, eu trancava ela dentro de casa. Eu trancava a porta, colocava cadeado na janela, trancava ela dentro de casa. E detalhe, não era uma casa, bispo, a gente morava num barraco. Morava num barraco que passava um córrego embaixo, cheiro ruim, né? Cheiro de esgoto, muito rato, muita barata. Muitas vezes acordei com rato em cima da gente, barata. Era uma desgraça. Dependia de cesta básica. Essa foto aí era onde você morava? Era onde eu morava. Essa é a segunda moradia. Quando eu me mudei para essa casa, eu fiquei feliz da vida, porque eu morava numa casa menor ainda, era pior ainda. E nessa casa que passava o córrego, tinha rato, barata, que subia em cima da gente. Várias vezes acordei me batendo com bicho em cima, né? E dependia de cesta básica da minha sogra. Minha mãe dava algumas coisas para a gente comer também. Um familiar ou outro, quando a gente ia fazer uma visita, dava algum dinheiro para mim, colocava no bolso, eu morria de vergonha, era uma derrota, bispo. Eu ficava muito decepcionado comigo mesmo, com a minha arrogância. Já fui fazer trabalhos com a minha esposa, para a gente poder se sustentar, ter dinheiro, um pouco de dinheiro. Fui vender salgado na rua. Fui trabalhar de pintor com ela, sendo formado, bispo. Trabalhar de pintor. Fui fazer diária, trabalhar de limpar a casa dos outros. Não tanto só pelo dinheiro, mas para a gente poder, quando eu ia trabalhar na casa dos outros, a gente podia comer. Era uma refeição boa que eu fazia naquele dia. Porque geralmente a gente contava moedas para poder comer, para comprar um pão, para dividir um pão. Era pão e água. Quando eu saía e vendia salgado, bispo, eu não sabia se era melhor eu vender tudo para poder ter o dinheiro ou que sobrasse alguma coisa para a gente poder comer. O que você fez para mudar a situação e como é que está a sua vida hoje? Bispo, eu era uma pessoa, muitas pessoas falavam na minha cabeça, falavam muitas coisas na minha cabeça. E eu sempre tinha muitas dúvidas, muitos receios. E eu decidi, eu vinha na igreja com a minha esposa, e eu vinha mais para cuidar dela. Como eu era muito ciumento, eu falei, se alguém olhar alguma coisa, eu já estou perto, não vai acontecer nada, né? E eu queria ganhar dinheiro, queria ver dinheiro, falar, Deus dá dinheiro, então eu quero o dinheiro. Eu queria, na verdade, usar Deus. Eu queria que Deus fizesse aquilo que eu queria. E fui descobrir, numa reunião, que falaram assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. E aquilo ali entrou dentro de mim, e eu descobri que eu não tinha que usar Deus, que eu tinha que ter uma aliança com Deus, que eu tinha que ter um pacto, que eu tinha que ter Deus dentro de mim, para que tudo pudesse mudar, para que tudo pudesse acontecer. E comecei a trabalhar. Deus me deu uma direção, fui trabalhar de corretor de imóveis, e uma semana antes de uma campanha de Israel, de uma fogueira santa, eu decidi escutar a voz de Deus, dar ouvido à voz que sai do altar. A partir dali, eu subi, fiz o voto, desci, eu já desci tirei um peso, já estava mais tranquilo. Eu já não tinha mais aquele nervosismo, já não era uma pessoa arrogante, já não era mais violento, já não era mais viciado em nada. E meu casamento foi começando a ser restaurado. E a minha vida começou ali a caminhar, a andar. Demorou acho que uns 4, 5 meses, eu recebi o Espírito Santo, recebi a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber. Não tem algo que descreva você ter Deus dentro de você, Deus guiando você, Deus dirigindo você para onde você vai, o que você faz.
E ali a minha vida foi transformada. Ali, realmente, quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu dei ouvidos à voz do altar, a minha vida transformou. Aí a minha visão se abriu também. Aí depois dali, eu saí, não foi de uma hora para outra, mas foi de campanha em campanha, de fé em fé. Eu abri, antes morava no barraco, eu abri uma imobiliária minha, começamos a prosperar. Detalhe, bispo, durante a pandemia, enquanto os colegas meus, o que você vai fazer? Vamos fechar, vamos pegar um imóvel só, vamos abrir em 3, 4 corretores, imobiliárias. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi durante a pandemia. Deus nunca deixou de me atender, porque eu nunca deixei de atender a voz de Deus. Meu casamento totalmente restaurado. Sua mulher sobreviveu. Não, porque você quebrou o braço, quebrou mão, foi quebrando ela toda, né? Graças a Deus, graças a Deus, para honra e glória, tem a foto dela ali com meu filho. Bispo, e uma cena que me marcou muito foi numa agressão que eu tive com ela. Meu filho era recém-nascido e eu estava discutindo com ela, ele tinha 3 meses de idade. E eu estava muito drogado, estava muito bêbado, e eu fui para dar um soco nela, ela virou e eu dei um soco na cabeça do meu filho. 3 meses de idade, ele ficou com uma bola desse tamanho na cabeça, quase perdi meu filho. Queria só ressaltar isso porque marcou muito a minha vida ali. Quem é você hoje? Hoje eu sou uma pessoa realizada. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não sou nervoso. Graças a Deus. Pelo contrário, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu sou uma pessoa calma. Hoje eu não uso o sentimento, hoje eu uso a razão. Hoje a minha vida é totalmente transformada. Eu moro de frente para a praia hoje, bispo, de frente para a praia. Tenho imóveis, eu tenho carro, minha esposa tem carro. Essa semana a gente está mudando de escritório. Eu estou saindo do escritório que era pequeno. Hoje a gente está indo para o escritório grande. Coisas que eu via falar, que eu via em revista, que eu via na internet, que eu via na televisão, lugares para conhecer, viajar. Hoje eu viajo para onde eu quero. Hoje a gente pode comer onde a gente quiser. Hoje a gente veste o que a gente gosta, o que a gente quer. Mas o mais importante de tudo que eu aprendi é nunca largar a mão do altar, nunca sair desse altar. É ter o Espírito Santo dentro de você. Se você tiver a presença de Deus, é como um GPS, bispo. Quando você liga um GPS para ir para algum lugar, ele leva você. E se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ele vai guiar você pelo caminho certo. Deus abençoe. Deus, para mudar a vida de uma pessoa, sabe o que ele precisa? Ele precisa apenas de uma atitude de fé. Quando você se achega a Ele, se lança no altar, é claro que não tem como a sua vida não mudar, porque o altar representa o próprio Deus. Está aí, através da vida do João, o que Deus pode e tem feito na vida de tantas pessoas que, a exemplo dele, tem confiado na sua santa palavra. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós temos todas as segundas-feiras realizado o clamor para a queda das muralhas. Estamos partindo aí para mais um clamor e eu tenho certeza que todas as dificuldades, que são as muralhas que têm estado diante de muitas pessoas, impedindo o avanço econômico e financeiro na vida delas, essas muralhas cairão. Clamamos, determinamos, invocamos a Deus e Deus, através do seu poder, tem agido de uma forma poderosa. Segunda-feira agora, 7h10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 19h30, você terá essa oportunidade de participar desta reunião de fé. Nós vamos agora a esse intervalo e eu volto daqui a pouco. O que fazer quando não se encontra uma saída para os problemas? Há quem recorra aos remédios, aos calmantes, aos familiares. Mas e quando todos os recursos disponíveis não resolvem a situação? A dívida milionária, a pressão do agiota cobrando na porta, o banco prometendo tomar o carro, a casa, a falta de dinheiro devido ao desemprego, a empresa a ponto de fechar as portas. Você está assim, desesperado, sem saber o que fazer? Existe uma saída para você.
Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Deus mostrou a saída ao povo de Israel. E nesta segunda-feira, lojista, profissional liberal, autônomo, você que tem ou não uma profissão, saia de onde tiver que sair e venha dar um basta em todo o fracasso que você tem vivido, na maior palestra de prosperidade do mundo. A distância entre você e o milagre está na distância de você sair de casa e chegar na igreja. Muitas pessoas impõem diante de si barreiras, dizendo que é longe, outras que vão pegar trânsito, outras dizem assim, o meu horário, segunda-feira, para mim é muito corrido. Mas eu pergunto, você não quer mudar a história da sua vida financeira? Você não quer vencer? Você não quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa próspera? Então o que você deve fazer? Você deve perseverar. Você deve sair do seu lugar e não olhar para nada. Quanto maior for a dificuldade, melhor, porque a fé estará aflorada. E quando você chegar aqui, uma vez essa fé despertada pela palavra, através dela, você vai alcançar respostas. Respostas que muitas pessoas já alcançaram e tantas outras têm alcançado a cada segunda-feira deste pacto com Deus. Vamos acompanhar histórias agora e eu volto daqui a pouco. E a sua vitória, Maiele? Quarta-feira retrasada, o senhor finalizou a reunião falando sobre o mês sagrado, né? Aí eu peguei e firmei um propósito. E depois que eu firmei o propósito, que eu fechei os olhos e abri assim, eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu fui trabalhar no outro dia, isso foi na quarta, né? Na quinta-feira, me surgiu um trabalho. E sendo que, na mesma quarta-feira que eu estava sentada ali, eu pedi, meu Deus, me dê um aluno. Eu sou professora de academia e personal trainer, né? Na quinta-feira, me surgiu mais de 200 alunos. Meu Deus! Sim. Eu tive um alongamento e um aquecimento para passar. Você pediu um aluno. Eu pedi um. Surgiram mais de 200. Mais de 200. Olha só. E aí, nisso, que apareceu esses mais de 200, quando eu vi ele assim, eu digo, que a menina me chamou, né? Mas ele é um possível trabalho, vem aqui. Que eu olhei ele, eu falei, tá na minha zona de conforto, vou lá. Um aluno, né? Eu já atuo com um. Aí ele falou mais de 200. Aí vem aquele pensamento do diabo também, né? Não vou conseguir. Mais de 200. E aí, vai dar conta? Eu disse, deixe seu contato aí que eu vou lhe passar um professor. Resumindo, o que aconteceu? No que eu virei as costas, que eu falei isso, vou lhe repassar um professor, me veio assim, se você não tivesse a capacidade, eu não lhe daria a oportunidade. Resumindo toda a história. Para mim não foi um trabalho, foi um lazer. Foi muito tranquilo, foi muito suave. Para ver, quando as coisas são de Deus, tudo flui assim, sabe? Fui muito bem recebida. Para mim foi um agito, porque foi um aquecimento de corrida, né? Olha só, Deus honrou. Deus honrou. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Nome da senhora? Irene. E a vitória, dona Irene? A vitória que eu tenho benefício, aí eu fui no banco, né, retirar o dinheiro, só que ele disse, seu cartão venceu. Eu disse, e agora que a minha agência é lá no Maranhão? Ele disse, então, você faz a transferência. Aí eu fui lá no INSS e fiz a transferência, né? Aí meu filho, que mora lá em Belém, disse assim para mim, mamãe, venha e vai lá no Maranhão e peça seu cartão. Aí eu fui de ônibus, 4 dias e pronto. Aí eu voltei. Aí quando eu cheguei aqui, eu ainda recebi 2 meses pelo aplicativo. Aí, quando chegou agora no mês de outubro, não veio mais. Aí eu digo, meu Deus, e aí? Aí ele disse assim para mim, mamãe, vê o que está acontecendo. Eu digo, não, eu vou ainda não chegou a hora. Aí eu vim aqui, eu digo, eu tenho pacto com Deus e tenho aliança com Deus. Aí eu disse, não, eu só vou no dia 4. Aí, quando chegou no dia 4, aí eu orei e convidei Deus. Jesus, vai comigo. Vamos embora, Jesus. Abri a porta e digo, vamos embora lá. Aí saí. Quando eu cheguei lá, aí a moça estava bem assim na porta, eu nem entrei. Aí eu disse, moça, eu só queria saber o que está acontecendo com o meu benefício. Ela disse, você tem um documento com foto? Eu disse, eu tenho. Aí ela foi, olhou lá. Aí ela disse, qual é o banco que você recebe? Você recebia? Eu disse, no Bradesco. Aí ela disse, voltou de novo. Aí quando veio com 2 folhas, disse, olha, vai receber seu dinheiro que está
lá na Caixa. Foi transferido para a Caixa. Tudo certo. Tudo certinho. Graças a Deus, amém? Amém. E eu ainda saía evangelizando na rua, contente, agradecendo a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Jesus, amém? Qual é o seu nome? Felipe. Vitória no Pacto, Felipe. Sim, senhor. Pastor, nós estamos aqui em Santa Catarina, somos de São Paulo, faz 6 anos. E 6 anos tentando financiar um carro, comprar um carro, nunca conseguia, e vivendo de carro alugado. E eu tinha parado de vir na segunda-feira. E a minha esposa, que não frequenta, ela assistindo a televisão, ela me convidou, vamos segunda? E eu já vinha antes, eu tinha parado, eu falei, vamos. E começamos a vir. Na segunda semana que nós estávamos vindo, nós já temos uns 2 meses vindo agora firme, um casal de amigo nosso foi comprar um outro carro, e ele estava com 2, e não precisou nós chegar e pedir nada, veio até nós. Eles chegaram e falaram, vocês não querem assumir a prestação do meu carro? Eu quero uma entrada tal. Só que eu não tinha o valor da entrada. Eu falei, mas e a entrada? Vê como você pode pagar e assumir a prestação e está tudo certo. E Deus abençoe. Tomou posse. Isso que está começando agora. Começando agora, sim, senhor. As portas começaram a abrir. Sim, senhor. Essa foi a primeira vitória, então. Amém. E coisas maiores virão. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo. E isso me incomodava muito. Eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado, porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo, era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso? Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb. Essa força, essa vontade de vencer. E acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava, era ir para o supermercado. Porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora, fazendo o cálculo para você não passar aquele valor. Chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens, porque o valor não dava para você comprar. E isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé, junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza que eu tenho. Paz, alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Qual o nome do senhor? É Sid Clay. Seu Sid Clay, qual a vitória do senhor aqui no pacto com Deus? Então, quando eu cheguei aqui no pacto, né, alguns anos atrás, a minha vida estava toda destruída. Né? Eu tinha um comércio, a gente tinha um comércio, e falido, totalmente endividado, sem a mínima condição, devendo agiotas, devendo banco, as contas todas atrasadas, sem perspectiva nenhuma de mudança. Foi assim que eu cheguei. Os caminhos todos trancados, sem perspectiva. Sim, tinha aquela vontade de reverter aquela situação, mas não conseguia. Não conseguia mesmo. Fiquei alguns anos assim, totalmente endividado, nome sujo, nome da empresa também quebrada. Aí bate o desespero.
desespero, cobrança, né? Não ter de onde tirar e não via perspectiva nenhuma de mudança. Como está agora, seu Cid Clay, fazendo pacto com Deus, aliança com Deus? Então, aí eu vim, ouvi a palavra de Deus, comecei a colocar em prática, fiz uma aliança, um pacto com Deus e as coisas começaram a mudar. Então, hoje é totalmente diferente, né? Aquele comércio, aquela empresa que era quebrada, hoje, graças a Deus, está restaurada. A gente conseguiu adquirir muitas coisas. Temos hoje aluguéis, temos sítio, temos carros e sempre fiel ao pacto, né? Botando Deus sempre em primeiro lugar e, ao decorrer dos anos, as coisas... Houve uma mudança, né? Houve uma mudança da água para o vinho. Passo a passo as coisas começaram a mudar, então. Sim, não é um passe de mágica, né? Perseverança, com luta, obediência, sempre segunda-feira aqui no pacto. Sempre, colocando sempre a vida espiritual em primeiro lugar, né? Recebendo a direção de Deus e lá fora colocando em prática. Então as coisas vão mudando, as coisas vão se acertando, as dívidas foram pagas, a gente conseguiu adquirir muitas coisas e continua adquirindo, né? Não é uma bênção que aconteceu, é uma vida que vai prosperando, né? É uma prosperidade com Deus, né? Graças a Deus. Porém, a maior prosperidade, a maior felicidade é a paz, é o Espírito Santo. Como eu falei, né? Começa com o Espírito Santo, né? É a pessoa se entregar por inteiro no altar. Porque não é só o dinheiro é uma consequência de uma vida que a pessoa tem com Deus. Isso que faz a diferença. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Sabe o que diz o texto sagrado? Que pela fé, quando rodeadas 13 vezes, as muralhas caíram ao chão. Se você entender que a fé que Deus lhe deu é a fé que move a mão do Todo-Poderoso para derrubar de diante de você barreiras, muralhas e empecilhos, com certeza você vai perseverar a cada segunda-feira que falta para findar esse ano de 2024. Para garantir um 2025 abençoado. O ano ainda não terminou, ainda que estejamos aí há poucas semanas, não é verdade, para o findar de mais um ano, mas tem muita coisa que Deus pode fazer agora, só depende de você. Anote aí o endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, e os horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia. 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Aqui, olha, é o lugar da mudança da sua vida. Aqui é o lugar onde eu tenho certeza que quando você entrar, sua vida não será a mesma. Muitas pessoas viviam uma vida de sofrimento, de dor, de frustração, mas quando chegaram aqui, o poder de Deus se manifestou e esse poder vai se manifestar na sua vida também. Venha receber a aliança do pacto e se você já tem a aliança do pacto, não se esqueça, não é um presente, hein? Essa aliança é um propósito firmado com Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o nosso próximo encontro.